Fala galerinha aqui do canal FPL Esporte. Eu me chamo Leandro. E eu me chamo Fernando. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a Comebol Libertadores desse ano, 2026. Vamos fazer um resumo, falar dos grupos, falar dos brasileiros, como estão saindo na competição. Fazer esse resumão rápido aí da Libertadores desse ano, que tá muitas surpresas, muitos times fortes brigando para ter um acesso no mata-mata. Então deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e vamos pro vídeo, toca a vinheta. Agora eu vou começar falando do grupo A da Libertadores, vou dar uma resumida do que está acontecendo nesse grupo, falar primeiramente a tabela de classificação. Em primeiro colocado vem o Flamengo com 16 pontos, time carioca que está fazendo a sua melhor campanha na fase de grupos da Libertadores depois de muito tempo. É o time que mais pontuou da fase de grupos da Libertadores diante de todos os times, fez 16 pontos com 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. O Flamengo fez uma campanha muito boa, inacreditavelmente, uma campanha que passa em primeiro, né, sem dificuldade, um grupo onde tinha o Estudiantes, que passou em segundo colocado com 9 pontos, tinha o Independente, que passou em terceiro colocado com 7 pontos, e por último o Cusco, que é um time recentemente criado aí no futebol, um time que chega na Libertadores agora, fica em último colocado. Todo mundo já esperava, acho que essa posição do Cusco é um time ali bem mediano, aí todo mundo já esperava que ele fosse ali, ficar ali só para dar pontos para os maiores e perder praticamente todos os jogos, isso aconteceu, com 6 jogos e empate, 5 derrotas. Agora, falando mais agora do Flamengo, né, que passou no último jogo, ganhou do Cusco de 3-0, com os gols do segundo tempo de Bruno Henrique, 2 gols do Bruno Henrique e um gol do Paquetá de pênalti, que fez o Maracanã ferver, o Maracanã lotado para ver Flamengo e Cusco, e o Flamengo conseguiu vencer com 3 gols no segundo tempo. Às vezes ele esperava que os gols do Flamengo saíssem mais no primeiro tempo, até pela superioridade técnica do time, mas acabou que o time do Flamengo fez o gol só no segundo tempo, mas mesmo assim conseguiu um placar bem elástico. E agora falando do grupo B da Libertadores, que tivemos o Coquilles único, que foi uma surpresa para muita gente, que foi o líder do grupo, que muita gente ficou surpreendida. Em segundo lugar, tivemos o Tolima, que teve uma campanha mais ou menos, e uma surpresa para o Nacional, que ficou em terceiro colocado, que o pessoal achou que foi uma campanha muito irregular do time, já que é um time muito clássico por aí. Em quarto colocado ficou o Universitários, que eu, desculpa falar, mas não sei muito sobre esse time. Agora falando do grupo C, onde tivemos ali o Independente Rida Vaia liderando o grupo com 13 pontos, já classificado em primeiro colocado, garantido. O Bolívar em segundo colocado com 5 pontos, empatado com o Fluminense, que está em terceiro com 5. O grupo C, que ainda não foi finalizado, ainda está na quinta rodada. O Deportivo em último colocado, quarto colocado com nenhuma vitória. O Fluminense, que nessa última rodada precisa ganhar para poder chegar no mata-mata. O time que, se for para o Sul-Americano, vai decepcionar muito a torcida. O último jogo do Fluminense é contra o Deportivo em casa, é o último colocado do grupo, então o Fluminense precisa vencer o seu jogo contra a equipe do Deportivo e torcer contra o resultado negativo, torcer para o resultado negativo do Bolívar, tem que perder com o Rida Vaia ou empatar, e o Fluminense fazer seu dever de casa, que é vencer a equipe do Deportivo dentro de casa. E esse é o resumo do grupo C, time com o Fluminense brasileiro ali, o Bolívar em terceiro, o Rida Vaia em primeiro colocado, o Deportivo em último, o Fluminense precisando vencer para ir para o mata-mata da Libertadores. E agora falando do grupo D da Libertadores, que em primeiro colocado temos o Deportivo Universitário Católica. Em segundo colocado temos o brasileiro, o Cruzeiro, que ano passado fez um ótimo campeonato brasileiro, que conseguiu se classificar esse ano. Em terceiro colocado temos o Boca Juniors, que não é mais o Boca Juniors de antigamente, que não, era um time forte e multicampeão da Libertadores. Em quarto colocado temos o Barcelona de Guayaquil, que não fez uma campanha muito boa nessa Libertadores. Agora falando do grupo E, onde temos ali o Corinthians primeiro colocado, fez 11 pontos, o Platense com 7 pontos, Santa Fé com 5 e o Penharol com 3, o último colocado. Falando do Corinthians, que é o time brasileiro do grupo, terminou com 11 pontos, jogou 5 jogos, ainda não acabou o grupo do Corinthians, mas está com a classificação de primeiro colocado encaminhada, porque já tem 4 pontos de diferença de segundo colocado, então perdendo, vencendo, empatando, passa primeiro colocado. Fez 5 jogos, 3 vitórias e com 2 empates, invicto no grupo, então fez uma campanha muito sólida
E em segundo colocado ficou ali o Platense, que fez ali uma campanha com 5 jogos, 2 vitórias e um empate. Vai brigar pela vaga ali com o time do Santa Fé na última rodada. Então vai ser um grupo que vai ter vaga disputada até o final. E o Penharol fechando em último colocado ali, já sem chances de acesso. Pode brigar pela vaga na Sul-Americana, mas acesso mesmo para o mata-mata, o Penharol já não tem mais chance. Foi. E agora falando do grupo F da Libertadores. Que em primeiro colocado, uma surpresa, que está o Cerro Porteño, que ganhou do Palmeiras do último jogo de 1-0 com o gol do ex-Vasco Verratti. Em segundo colocado, temos o Palmeiras, o primeiro colocado dessa Brasileirão de 2026. Em terceiro colocado, temos o Sport Cristal, que está com 6 pontos na tabela. E em quarto colocado, temos o Júnior, que está com 4 pontos da tabela do grupo. Vai. Agora falando do grupo G, grupo que tem a LDU, Quito liderando com 12 pontos. Em segundo colocado, o Mirassol, equipe brasileira, que ano passado fez uma campanha inesquecível no Brasileirão. Em terceiro colocado, brigando garantido na Sul-Americana dessa temporada, é o Lanús. E em último colocado do time peruano, a West Ridge. A LDU Quito fez uma campanha muito estável, fez aí 6 jogos, 4 vitórias. O Mirassol também fez a mesma pontuação do time da LDU, com 6 jogos, 4 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. O Mirassol vai disputar o mata-mata, então acho que a maior expectativa desse grupo é o Mirassol, ver como é que o time vai se comportar. O time que tem pouca experiência na Libertadores, então eu pelo menos estou muito ansioso para ver como é que o Mirassol vai se comportar nessa Libertadores. O LDU, que conta com a sua altitude, né, sempre é complicado, os times que vão jogar maior altitude de Equador se complicam no mata-mata, como o Botafogo no ano passado, que foi eliminado, perdeu vencendo em casa por 1-0, e no jogo da volta na altitude perdeu por 2-0 e foi eliminado nas oitavas de final. Falando do time do Lanús, é um time que argentino, primeiramente tabela do campeonato argentino, pega a Sul-Americana, que eu acho que lá o Lanús consegue disputar mais com outros times, porque na Libertadores o Lanús realmente não tem um nível de disputar e brigar por uma quarta de final, semifinal. Eu acho que a Sul-Americana para o Lanús é o ideal. E agora falando do último grupo da Libertadores, o grupo H, que em primeiro colocado tem o Rosário Central com 13 pontos. Em segundo colocado temos o Independente Del Valle com 10 pontos. Em terceiro colocado temos o Universidade Central em 6 pontos. E para mim considerado o pior campeão da Libertadores, a Liberdade, com 5 jogos e 0 derrotas, 0 empates e 5 derrotas. Considerado, acho que pode ter considerado uma das piores campanhas de Libertadores.